Shabbat Shalom. Era o ano de 1938, mês de junho. Copa do Mundo, na França. Um dos jogos foi Brasil e Polônia. Os registros escrevem como um sensacional jogo, um jogão, um jogaço. O que é demonstrado pelo resultado, pelo número de gols. 6-5 para o Brasil. Um desses gols foi célebre. E aqui o registro da imagem da época. O jogador Leônidas da Silva fez um gol descalço. Isso mesmo, descalço. Tirou a chuteira e, sem a chuteira, fez um antológico gol. Pouco tempo após essa Copa do Mundo, no ano de 1939, eclodia a Segunda Guerra Mundial. A Europa seria devastada. E na luta pela sobrevivência, muitos buscaram o caminho da imigração. Ontem, celebramos o Dia da Imigração Judaica ao Brasil. Um imigrante que ao nosso país chegou, certa vez comentou: eu era criança quando ouvi este jogo da Copa de 1938 pelo rádio. Gostava de futebol, então acompanhava os jogos pelo rádio, o que, aliás, na época, era o único meio. Também, através da Copa, aprendia um pouco da geografia mundial. E foi assim, diz o imigrante, que ouvi falar de um país chamado Brasil. O imigrante continuou: ao chegar aqui, me recordei daquele jogo. E me lembrei daquele jogador que costumava fazer gols de modo bastante estranho. Esse jogador, Leônidas, fazia gols de bicicleta, que é um movimento bem ao contrário da direção normal de quem busca levar a bola até o gol. E fez até esse estranho gol descalço. Me lembrando disso, prosseguiu o imigrante, pensei na guerra que deixei para trás e na vida que me esperava. A guerra que deixei para trás era como a jogada de bicicleta. Tudo ao contrário. Só que sem gol. A vida que me esperava era para que nunca mais, nem eu, nem qualquer descendente da minha família, tivesse que andar descalço com a dignidade ultrajada. Nisto, o imigrante faz uma pausa no seu relato e derrama lágrimas. Volta a sua história e explica: me lembro dos sapatos que foram tirados daqueles que eram enviados para os campos de concentração. Sapatos brutalmente tirados e empilhados. Empilhados, talvez, como um troféu da crueldade sem limite. Prefiro, no Shabat, não compartilhar a imagem, mas cada um, se não tem esse registro na mente, pode verificar nos livros e nos sites de história a fotografia da barbárie dos sapatos empilhados pela besta que devastava a vida de tantos durante a Segunda Guerra. Eles foram espoliados e ficaram descalços ao serem enviados para campos e câmaras. Imigrantes chegaram aqui em nosso país. Imigrantes judeus e não judeus. Chegaram aqui para que pudessem caminhar com dignidade, para que ninguém lhes tirasse o direito de andar com respeito e liberdade. A imigração judaica confunde-se salutarmente com a própria história brasileira. E é uma migração que vai do norte ao sul. Por exemplo,
No século XIX, os judeus oriundos do norte da África seguiram para a Amazônia. E, simultaneamente, judeus oriundos da Europa Oriental aportaram no sul do Brasil. Judeus da Europa Oriental, oriundos da Europa Oriental, judeus oriundos do norte da África, tinham como base a mesma tradição, mas sequer compartilhavam de um idioma comum. O hebraico era utilizado nas orações, como ainda continua sendo. O hebraico era a língua única da Torá. Mas na fala cotidiana, os imigrantes usavam ou o ladino ou o ídis, ou as suas línguas de terra das terras ancestrais. Muito provavelmente, se um judeu oriundo do norte da África, que foi para a Amazônia, fosse conversar com um judeu oriundo da Europa Oriental, que foi para o sul do país, não teriam língua comum, ainda que cultivassem com devoção a mesma tradição. O português os uniu. O Brasil uniu ainda mais as comunidades judaicas já unidas pela força da tradição comum. Diversas foram e têm sido as contribuições dos judeus à vida nacional. Para marcar isto, foi instituído o Dia da Imigração Judaica ao Brasil. Aqui na foto, um dos momentos da cerimônia de assinatura da lei que estabeleceu esse dia. Na foto, o presidente em exercício, José Alencar, eu, o rabino Michel Schlesinger da CIP de São Paulo. A coincidência do dia da assinatura ter sido Hanukkah convida para celebrar o milagre da imigração. O milagre de quem deixa uma terra e chega a outra sem conhecer a língua e desprovido de recursos. O milagre de quem, sem esquecer o passado, aprecia o potencial do futuro. E hoje? Qual o significado deste dia para nós? Primeiro, saber de onde viemos, reconhecendo o empenho dos que nos precederam na busca de novas oportunidades, aprendendo o que são realmente as dificuldades, para então nos fortalecermos e superarmos as adversidades sem resignação. Segundo o possível ensinamento, lembrar que muitos são imigrantes no seu próprio país. Isso acontece em vários países. Não imigrantes porque vieram de um outro lugar, e sim porque são despojados do direito à dignidade. São imigrantes em seu próprio país porque andam descalços. Não têm a chance de tirar uma chuteira ou tênis para chutar uma bola, pois sequer possuem tênis, chuteira ou sapato. Este dia, em homenagem à imigração judaica ao Brasil, celebra os valores judaicos. E entre esses valores, liberdade, solidariedade, relevância à educação e à saúde. Em comunidade, preservamos esses valores a fim de que possamos, fortalecidos, fazer diferença na vida de tantos da nossa comunidade e de tantos fora da nossa comunidade. A festa de Pêssar se aproxima e lembramos que fomos andarilhos. Nos lembramos daqueles que são destituídos da liberdade e precisavam de um par de sapatos para seguir a sua jornada rumo à liberdade. Um simples par de sapatos, somente para andar com o mínimo de decência.
O rabino Leib Saras, que viveu no século XVIII, costumava viajar para visitar o seu professor, o rabino Dov Bayer. Ele o visitava para ver como o mestre amarrava o laço do seu sapato. Soa estranho um discípulo viajar para ver como seu mestre amarra o laço do sapato. Mas talvez possa soar menos estranho se entendermos a importância de ensinar a tantos a darem o laço do sapato, porque isso vai significar que possuem um sapato para caminhar na vida com dignidade. Shabbat Shalom.